Todo ser humano é um universo em miniatura. Os inimigos do Senhor. E se aproximando os últimos dias de Davi, o rei de Israel deu a Salomão seu filho instruções e mandamentos, para que logo ele mesmo fosse feito o Mashiach, o Messias, o rei ungido do Senhor. Pois Davi bem sabia que entre os seus próprios homens de confiança haviam inimigos da sua casa, que não temiam o Deus de Israel com sinceridade. E justamente por serem inimigos da própria divindade, estes se fariam inimigos do seu ungido. Por essa razão, Salomão recebe instruções específicas nos últimos dias de seu pai, instruções inspiradas que antecipam a malícia dos seus opositores, para fazer cumprir toda a profecia e também toda a lei divina. Assim me faça Deus e mais um tanto, se eu deixar em paz os inimigos do Senhor. Assim falou o rei ao seu filho: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e seja homem. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, conforme tudo quanto está escrito na Torá, na lei de Moisés, para que assim prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, e para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, então jamais, disse o Senhor, te faltará sucessor ao trono de Israel. Conforme 1 Reis, capítulo 2, versos 2 ao 4. Veja que o cumprimento de todas as obrigações e observâncias da lei mosaica, com as suas regras e sanções, compreendem a tarefa mais essencial do Messias, pois a lei divina reflete de fato a pessoa do Filho de Deus, que é a própria encarnação da Torá, a personificação dos princípios de Deus que foram entregues no Monte Sinai, mas que na verdade existem desde antes da criação do mundo. Jesus mesmo disse: tenham cuidado de entender que eu vim para acabar com a lei e os profetas, pois eu não vim para os abrogar, mas antes para os confirmar. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, até que todas as coisas sejam cumpridas. E aquele que violar qualquer um dos mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, este será chamado desprezível, quando vier o reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, este será chamado grandioso, quando vier o reino dos céus. Infelizmente, o pensamento evangélico por vezes encontra limites no entendimento da lei do Messias, pois a nós os gentios não foi apontado o cumprimento de certas prescrições da lei, como os sábados, as festas, a circuncisão e as restrições da dieta judaica, pois estes aspectos da Torá nunca foram solicitados a nós, mas somente ao povo judeu, isto tanto no Velho como no Novo Testamento. Porém, não resta dúvidas que no demais Jesus ensinou a continuidade da lei dos profetas, e até os dias de hoje, e na verdade, até que os céus e a terra encontrem o seu fim. Nesse caso, sempre que olharmos para o céu, devemos lembrar que as palavras do Senhor nunca mudarão e nem passarão, mas antes se farão cumpridas diante dos nossos olhos. Assim me faça Deus e mais um tanto, se eu deixar em paz os inimigos do Senhor.
Nesse sentido é que o apóstolo Paulo, o nosso professor, ensinou que os gentios convertidos em Jesus não deveriam se circuncidar, no sentido de que estes não deveriam guardar nenhum dos aspectos cerimoniais implícitos na circuncisão. Porém, o apóstolo amado diz que o judeu que porventura se converter deverá guardar toda a lei. Assim como está escrito: é alguém chamado estando circuncidado, não se desfaça da sua circuncisão. Ou seja, não deixe de guardar todos os mandamentos. É alguém chamado estando incircuncidado, ou seja, sendo gentil, então não se circuncide, conforme 1 Coríntios capítulo 7, verso 18. Em todo caso, um entendimento esclarecido das Escrituras sugere que certa modalidade da lei de Moisés seja adotada por todos os povos, no cumprimento essencial das instruções noédicas e de toda a verdade, juízo e justiça. Porém, sabemos muito bem que o mundo gentílico tem falhado no cumprimento desse exercício, sobretudo pelo preciosismo à laicidade do Estado e no pretexto de não impor um jugo aos indoutos, as responsabilidades morais e espirituais têm sido bastante negligenciadas, tendo em vista que a hipocrisia se tornou a regra do jogo, enquanto a estrutura religiosa é confinada em uma bolha simplória, que impede o acesso à experiência cristã relevante. Assim me faça Deus, E mais um tanto, se eu deixar em paz os inimigos do Senhor. Nesse ano de 2022, todos ficamos chocados com a invasão da Ucrânia, bem como pelos novos rumores de guerra que por ora permanecem nas regiões dos ares, enquanto os povos do Oriente e do Ocidente respiram ameaças de morte e rivalidade uns contra os outros. Parece fácil para nós demonizar os poderes orientais, enquanto qualificamos a nós mesmos como povo justo e coerente. Porém, o surgimento de guerras e de rumores de guerra, na verdade, não surpreende a nós cristãos, pois a Bíblia diz que apenas quando a lei do Senhor for implantada pelos gentios é que finalmente cessarão os conflitos e o ódio em todo o mundo. Assim como profetizou Isaías: e os povos irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em arados, e as suas lanças em foices, e uma nação não levantará a espada contra outra nação, e não aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto estes se encheram dos costumes do Oriente, e se fizeram agoreiros como os filisteus, e associaram-se com os filhos dos estrangeiros. Sendo assim, não há valor nenhum em pedir paz no Oriente, se nós mesmos abandonamos o Senhor para adotar os costumes das religiões do mundo, pois logo seremos nós a vivenciar o perigo e não veremos o dia em que as nações transformarão suas espadas em arados, se não for pelo estabelecimento da justiça do Senhor. O efeito da justiça será a paz. Pois que a ordem social, conforme proposta pelo sistema mosaico de empréstimos sem juros, ponderados pelo ano do jubileu e pelo descanso solene da terra, é um modelo eficaz para a moderação de toda a forma de opressão e que previne as famílias para que não se perpetue a pobreza até que o povo caia em miséria, e ao mesmo tempo em que autoriza a livre iniciativa e a prosperidade
prosperidade da nação como um todo. Um sistema tão engenhoso que, se comparado às nossas práticas de financiamento, de cartão de crédito e empréstimo com juros, faz com que o mundo ocidental se mostre opressor e atrasado em todos os sentidos, no que estão envergonhadas as palavras falsas e maliciosas daqueles que, sem nenhuma razão, prostituem seus diplomas de teologia e seus cargos pastorais para distorcer em muitos pontos o documento sagrado, tentando fazer parecer aos leigos que a palavra de Deus se faz incoerente. Deus sabe de tudo. Assim me faça Deus e mais um tanto, se eu deixar em paz os inimigos do Senhor. Se eu deixar em paz os inimigos do Senhor. E sendo assim, estes falsos pastores e demagogos que insistem em afirmar em público que a Bíblia se fez insatisfatória em nossos dias e que a palavra de Deus deveria ser adulterada para satisfazer os valores da sociedade de hoje, estes se fazem inimigos da verdade e inimigos do Filho de Deus. Pois muito pelo contrário, a religião cristã se faz mais do que relevante nos nossos dias. A adoção do cristianismo bíblico se faz urgente para prevenir a dissolução da soberania nacional e a invasão de forças estrangeiras no país. Assim me faça Deus e mais um tanto, se eu deixar em paz os inimigos do Senhor. Se eu deixar em paz os inimigos do Senhor. Este sentimento antissemita e anticristão é bastante alarmante, principalmente por estar na boca destes que se infiltraram no meio cristão. Segundo a Bíblia, tais inimigos de Deus merecem a pena capital. Porém, por mais alarmados que fiquemos, nós cristãos não dispomos atualmente de autoridade e autonomia para tanto, mas nem por isso devemos nos entregar à conformidade, mantendo sobretudo uma forte opinião que, se dispuséssemos dos mecanismos jurídicos necessários, certamente condenaríamos tais homens sem pena e sem qualquer remorso, conforme manda a lei santa do Senhor. Assim me faça Deus, e mais um tanto, se eu deixar em paz os inimigos do Senhor. Sendo assim, o Filho de Deus se faz expresso por meio de um código jurídico que reflete justamente a sua personalidade em cada um dos seus pontos, para que a lei de Deus seja imposta não apenas para aqueles que andam em espírito, mas também para aqueles que não andam em espírito, para que as suas más ações sejam reprimidas e o maligno seja eliminado do nosso meio. Pois quando o ímpio tem liberdade de agir, então sofremos nós, os justificados em Deus, os inimigos do Senhor. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, pois falam maliciosamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Acaso não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho que é eterno. Que você tenha uma semana abençoada. Yivarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panavelecha virunecha. Issa Adonai panavelecha veasamnecha shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. No nome de Yeshua, o Messias. Amém.
Eu sou Rafael Diniz de Souza e eu gostaria de te apresentar o meu estudo bíblico Livrai-nos de todo mal.